Olá pessoal, meu nome é Carlos Vasconcelos, sou professor, escritor e pai da Heloíse do segundo ano A2. É uma satisfação falar sobre a Praça do Ferreira, que é o coração da cidade de Fortaleza. A Praça do Ferreira nem sempre teve esse nome. Antigamente, um dos primeiros nomes, talvez o primeiro nome da praça seja Largo da Feira. Depois passou a ser Praça da Municipalidade, Largo das Trincheiras, Praça Dom Pedro II. Por que a Praça do Ferreira tem esse nome hoje? Em homenagem ao boticário Antônio Rodrigues Ferreira, que era um carioca que veio morar em Fortaleza. E ele ajudava muitas pessoas com com as boticas que ele preparava para tratamentos, para a cura das pessoas. Depois o boticário Ferreira ficou muito influente, resolveu entrar na política, candidatou-se a presidente da Câmara, foi eleito, e esse cargo correspondia a intendente, ou seja, é como se fosse um prefeito hoje. Então, o boticário Ferreira fez a primeira grande reforma da Praça do Ferreira, e daí a posteridade deu ao boticário, ou melhor, deu à praça o nome do boticário Ferreira. Olha, a Praça do Ferreira, na verdade, no início, era um grande largo, um grande areal, e no meio dela existia um cacimbão e um chafariz, onde as pessoas tomavam banho ali à noite, deixavam sujeiras para outro dia, realmente era bem atrasada a coisa. Mas a Praça do Ferreira, depois da reforma do Boticário, sofreu várias reformas interessantes. Por exemplo, a reforma de Guilherme Rocha, que hoje é nome de uma das ruas que passa ali pela praça, né? Guilherme Rocha fez uma grande reforma, cercou a praça toda, com grades. Depois vem a reforma de Godofredo Maciel, que tira essas grades, coloca o coreto, né? Depois vem Raimundo Girão, que é um grande historiador, que foi um prefeito daqui de Fortaleza. Ele tira o coreto e coloca a coluna da hora. Essa coluna da hora que nós vemos hoje na praça não é a mesma que existia, porque aquela foi retirada e se perdeu. Ninguém sabe o que é que foi feito daquela coluna da hora. Então teve outra reforma interessante, mas não muito interessante para Fortaleza, que foi a reforma do prefeito José Walter. O prefeito José Walter construiu uma praça cheia de canteiros altos, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Fortaleza para morar, em 1987, a praça era assim. A gente olhava para um lado e não via o outro, porque tinha muitos canteiros. Então praça não é para ter canteiro. Se você olhar, as praças do mundo todo são praças livres, né? Então a reforma mais interessante que teve foi a reforma de 1991 de Juracy Magalhães, do prefeito Juracy Magalhães, porque ele tornou a praça o que é hoje, a praça mais bonita de todas as praças do Ferreira que já existiram em termos de arquitetura. É essa de hoje que nós conhecemos, porque é uma praça livre, as pessoas podem caminhar, e a coluna não é a mesma, não foi resgatada aquela mesma coluna da hora, mas foi colocada uma outra coluna do mesmo estilo da antiga. Então hoje a praça realmente é muito bela. A Praça do Ferreira, como eu falei, é considerado o coração da cidade de Fortaleza. Então ali tem bastante influência sobre causos populares, sobre a cultura popular. Por exemplo, existia na Praça do Ferreira o chamado Cajueiro Botador. Por que tinha esse nome? Porque o ano inteiro ele dava caju. E as pessoas pegavam aquele caju, tomavam ali com uma cachaçinha. Mas o mais interessante é que esse cajueiro passou a ser o cajueiro da mentira, porque as pessoas faziam concursos de mentira embaixo do cajueiro. Então eram várias pessoas que competiam, eles faziam uma votação, e o que ganhava era chamado potoqueiro mor, porque contavam potocas, mentiras, que é uma gíria da época. E aí colocava-se um cartaz na frente da árvore: potoqueiro mor deste ano é o fulano de tal, né? Outra coisa interessante é que a Praça do Ferreira tinha 4 cafés, estilo Paris, naquele tempo que Fortaleza estava influenciada pela França, como todas as cidades do Brasil, Então era o Café Java, o Café Elegante, o Café do Comércio e o Café Iracema. O Café Java é o mais lembrado, porque era onde se reuniam os escritores da época que faziam parte de um movimento interessantíssimo que existia em Fortaleza no século XIX, chamado Padaria Espiritual. Então esses intelectuais se reuniam ali para trocar ideias sobre literatura, sobre cultura em geral e sobre política. Então era o famoso Café Java. Então a Praça do Ferreira realmente tem muitas histórias, gente. Eu gostaria de dizer para vocês que é muito importante que nós valorizemos a nossa cultura, Então, meus queridos, não deixem de ir ao centro, porque é ali que está toda a história de Fortaleza e parte da história do Ceará. Visitem os museus, visitem as ruas, as praças, procurem saber dessa história que é muito bonita. A história de Fortaleza é belíssima. Então eu costumo dizer para os meus alunos: é importante que a gente valorize o jardim do outro, mas é fundamental também que nós valorizemos o nosso quintal, tá certo?